Carlos Drummond. Carlos Drummond de Andrade nasceu no dia 31 de outubro de 1902 na cidade de Itabirá. Considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século, Drummond foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro. Sua memória dessa cidade viria a permear parte de sua obra. Seus antepassados, tanto do lado moderno como paterno, pertencem a famílias de muito tempo estabelecidas no Brasil. Foi estudar no Colégio Arnaldo, em Belo Horizonte, e no Colégio Anchieta, dos Jesuítas, em Nova Friburgo. Formado em farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com Emílio Moura e outros companheiros, fundou a revista para divulgar o modernismo no Brasil. Em 1925, casou-se com Dolores Dutra de Moraes, com quem teve 2 filhos. Carlos Flávio, que viveu apenas meia hora e a quem é dedicado o poema presente em Poesia Completa, e Maria Julieta Drummond de Andrade. No mesmo ano em que ele publicava a primeira obra poética, Alguma Poesia, em 1930, o seu poema sentimental é declamado na Conferência Poesia Moderníssima do Brasil, feito no curso de férias da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, pelo professor da cadeira de Estudos Brasileiros, Dr. Manuel de Souza Pinto, no contexto da política de difusão da literatura nas universidades portuguesas. Existe a colaboração de sua autoria no Seminário Mundo Literário, de 1946 a 1948. Durante a maior parte da vida, Drummond foi um funcionário público. Embora tenha começado a escrever cedo e prosseguisse escrevendo até seu falecimento, que se deu em 1987 no Rio de Janeiro, 12 dias depois a morte de sua filha, de poesia reproduziu livros infantis, contos e crônicas. Sua morte ocorreu por um infarto do miocárdio e insuficiência respiratória. Em 1987, meses antes de sua morte, a Escola de Samba Mangueira o homenageou no Carnaval com o enredo O Rei das Palavras, sagrando-se campeã do Carnaval Carioca naquele ano. Drummond e o modernismo no Brasil. Drummond, como os modernistas, segue a libertação proposta por Mário de Andrade e Oswald de Andrade, com a instituição do verso livre, mostrando que este não depende de um método fixo. Se dividirmos o modernismo numa corrente mais lírica e subjetiva e outra mais objetiva e concreta, Drummond faria parte da segunda, ao lado do próprio Oswald. Drummond foi já retratado como personagem no cinema e na televisão, interpretado por Carlos Gregório e Pedro Lito no filme Poeta de Sete Fases, em 2002, e Ivan Fernandes na minissérie JK, em 2006. Também teve sua efígie impressa nas notas de 50 cruzados novos, em circulação no Brasil entre 1888 e 1990. Atualmente também há representações em esculturas do escritor, como é o caso das estátuas Dois Poetas, na cidade de Porto Alegre, e também O Pensador, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, além de um memorial em sua homenagem na cidade de Itabirá. Contexto histórico. As poesias que compõem essa obra foram escritas entre 1935 e 1940, anos em que o mundo mal se recuperava da Primeira Guerra, na qual milhares de pessoas morreram, e já assistia à ameaça da ascensão fascista. O poeta reflete esse sentimento nos seus poemas. Existe no sentido do mundo essa dualidade entre a esperança de um momento histórico melhor e a frustração com uma realidade que continua a impor sofrimento aos homens. Porém, com toda grande obra, o livro não está fechado em seu momento histórico. Mesmo afirmando que a sua matéria-prima é o presente, o poeta consegue exportar na sua poética, deixando uma obra que, de tão profunda, nunca deixará de ser atual. Essa obra é marcada pelo humor drummondiano, cheia de pessimismo e de niilismo,
composta de uma ironia, é um livro em que o poeta está imerso em si mesmo. Dentaduras duplas. Na primeira estrofe, o eu lírico revela não precisar das dentaduras duplas, pela sua idade não ser tão avançada. Ele usa uma espécie de sátira ao descrever que se contenta com suas pontes e coroas esparsas. Ele usa também uma estrutura de que uma palavra se parece com outra, dando a impressão de que uma puxa de outra, de uma maneira simples. Os nomes citados no início do segundo estrofe são um remédio para a dor, que podem fazer referência tanto para a colocação de dentaduras quanto para a dor de envelhecer. Na terceira estrofe, o eu lírico diz: dai-me enfim a calma que Bilac não teve para envelhecer. Ao envelhecer, as pessoas se dão conta que têm muito mais passado do que futuro. Algumas pessoas durante esse processo acabam esquecendo alguns prazeres. O eu lírico diz que irá desfibrar alimentos e que será casto. Não tendo prazer é uma carne triste que tantas das vezes o fez perder. Na última estrofe, ele retrata de uma forma universal como vista nas outras estrofes da vida. Ele descreve nos versos que o sorriso largo das dentaduras consolariam as decepções vividas e sentimentos guardados dentro dele. No fim, ele usa uma metáfora aparentemente crítica à vida, nos versos que ele diz: mastigando lessas, a indiferentes a carne da vida, pois se refere às situações em que vivemos. Morro da Babilônia. O poema fala que a noite no morro tem vários perigos, onde vozes apavoram todos. Isso acontece quando 50% das pessoas saem do cinema e outras 50% são por estrangeiros que ali o visitam. Quando teve a revolução no morro, todos se espalharam por uma batalha de poder, ocorrendo mortes. A batalha acabou e o morro ficou mais encantado, porque as vozes do morro não se calam, porque vai ter sempre um cavaquinho para afastar os ruídos que ali tanto perturbava, mostrando sempre a gentileza e compartilhando a alegria. O livro que Carlos Drummond de Andrade publicou nos anos 30 trazem muitos poemas escritos por ele ao longo da década anterior. Nesses textos, a influência modernista é bastante perceptível, tanto na opção pela liberdade formal dos versos livres e brancos, quanto na preferência temática pelo cotidiano e pela vida urbana. Sentimentos do Mundo, livro de 1940, traz poemas escritos ao longo da segunda metade da década anterior. Ali, evidencia-se a assimilação sólida da influência modernista. A poesia de Drummond, quando ela começa, ele embarca no modernismo. Ele já começa a fazer a poesia chamada modernista. Ele não fez como Manuel Bandeira, que primeiro fez os poemas com rima, com métrica, como se fazia no século XIX. Mas ele já desembarcou na modernidade. E essa linguagem, na época, era uma linguagem que tinha que ser filtrada, tem que ser aprendida de alguma maneira. E como esses poemas modernistas eram, sobretudo, poemas irônicos, debochados, né? A dificuldade disso ser reconhecido como poesia era muito grande. A qual o poeta confere um tom pessoal que aparece, por exemplo, nas referências ao universo que permeia as memórias poéticas do escritor. Apesar de Drummond ter iniciado sua carreira já em um elevado patamar de qualidade, é notável como, em Sentimentos do Mundo, se percebe o início de sua maturidade artística. Na década seguinte, anos 50, ele refinaria ainda mais a expressividade lírica, confirmando uma dicção poética particular no conjunto dos poetas modernistas. Essa personalidade própria é indicada no interesse pelas suas questões sociais. É verdade que esse tema sempre foi explorado pelos modernistas, desde a primeira geração. O que ocorre com Drummond diz respeito à maior transparência do posicionamento político. No caso do poeta mineiro, seus textos tendem a expressar com clareza cada vez maior sua postura marxista. Na obra posterior, A Rosa do Povo, a posição ideológica de Drummond ganharia ainda mais evidência. A acentuação da temática social no livro de 1940 é mais do que justificável pelo contexto de produção dos poemas. A Europa vivia o clima que culminaria com a eclosão da Segunda Guerra Mundial e o Brasil assistia à insistência de Vargas em apegar-se ao poder que o conduziria ao golpe do Estado Novo, oficialização da ditadura.
Tais fatores determinam uma tensão política a qual dificilmente o poeta poderia ficar alheio. No entanto, Drummond não deixa de se questionar a respeito das potencialidades efetivas da poesia política. Esse questionamento confere uma interessante oscilação à sua arte. De um lado, temos a reafirmação da necessidade de uma reação à opressão, e de outro, a manifestação de fatalismo diante das dificuldades dessa reação.